sou Luzimânia Abdias e esse é o seu programa Metamudança. De novo aqui, bem acompanhado pela doutora Luzia Nunes, presidente do Centro Multidisciplinar Crescer, minha esposa. Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Trazendo hoje um assunto muito bom, um assunto fantástico, que precisamos, além de tudo, além de praticar, precisamos aprender. Ressignificação. O que é ressignificação? Você vai encontrar muitas definições para ressignificação. Vamos trabalhar algumas definições e ferramentas e tudo aquilo que cerca, não é, o processo de ressignificação. Doutora, o que vem a ser ressignificação? O nome já é bem intuitivo, né? É eu ressignificar, eu dar um novo significado, né, a algo ou alguém, quer dizer, ou alguma situação vivida ou alguma pessoa. Muitos de nós sofremos, né? Muitos de nós sofrem muito porque não pela situação em si, mas pelo significado que foi dado àquela situação, a leitura que foi feita da situação, da pessoa. Então faz com que eu me comporte, tá? Com que esse sujeito se comporte de acordo com aquele significado. Por isso que ressignificar é importante. Importantíssimo. É um processo, ressignificação não é simplesmente assim algo que você possa decidir de um supetão, sem ferramentas, sem investimento, sem trabalho. É um processo da neurolinguística que faz com que a pessoa que desenvolve esse processo possa mudar a percepção da pessoa diante das ocorrências do mundo, dando um novo significado. Eu falei aqui, acabei de falar, que é um processo, e esse processo parte de uma decisão pessoal. Aliás, tudo na vida parte de uma decisão pessoal. Vamos dar assim um exemplo claro de como uma pessoa pode ressignificar um fato da vida dele a partir de uma decisão. Vamos lá. A partir de uma decisão... Isso. Ela decide ressignificar, decide dar um novo significado. Uma coisa que é muito ruim para ela, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, do luto. O luto é ruim para qualquer pessoa que perde um ente querido, que perde alguém, ele sofreu aquela dor, sofreu aquele trauma, e ele tem duas opções: ou ele decide vivenciar, é óbvio, o luto e ressignificar aquela dor, ou ele vai mergulhar naquela dor, mergulhar profundamente e não mais sair. Ontem nós conversamos com uma pessoa com 20 anos, né, de um luto, e a pessoa disse... 20 anos de luto da mãe. E essa pessoa, quando falou que estava 20 anos, não aceitava o luto da mãe, foi aí que eu fiz a pergunta: quanto tempo tem, né, que houve, que a sua mãe morreu? 20 anos, então pasmem, 20 anos, gente, 20 anos não são 20 dias. Então a proposta, nesses casos, no caso de perda, é dar um novo significado aí, seria entender que eu não tenho controle. Exatamente. Algumas situações eu não tenho controle delas. Então, quando eu ressignifico, eu começo a pensar com mais coerência, com outro ponto de vista a respeito da situação em si. Isso é só um exemplo, né? É só um exemplo. Existem várias coisas. Diante das nossas crises existenciais, nós precisamos entender que parte de nós a decisão de dar um novo significado e aprender e conviver com a dor, com o trauma,
tirando lições novas. Sempre vai haver uma outra alternativa. Isso. Senão, ou eu vou ficar num mar de lágrimas ali, me lamentando durante anos a fio por uma coisa que eu não vou poder mudar, que eu não vou conseguir modificar, ou eu vou entender que eu não posso significar e dar um novo sentido à minha vida. Se aquilo que eu perdi, né, dentro desse exemplo, não só da morte física, né, mas coisas que a gente perde, se aquilo que eu perdi tinha um significado grande na minha vida, eu vou ocupar aquele espaço com uma outra coisa, eu vou pensar de uma outra forma a respeito dessa perda, eu vou ressignificar. Então nós vamos trazer alguns benefícios. Antes das ferramentas, alguns benefícios. Por que você deve decidir pela ressignificação? Primeiro, porque sempre será o melhor caminho a seguir. Tá? Sempre. Não existe alternativa. O melhor caminho para você trilhar, o caminho mais saudável, é você escolher dar novos significados às experiências da sua vida. Vamos ver um segundo grande benefício da ressignificação. A ressignificação, ela nos ajuda a encontrar outras saídas. E eu trouxe, assim, outras saídas para aquele momento, né, que nada parece nos consolar ou ter solução. O nosso cérebro, ele se abre no momento que nós decidimos algo. Por isso que é importante decidir. Quem aqui, eu já fiz experiência, quem já perdeu alguma coisa dentro de casa, e quando você põe isso, aí você pensa, está perdido, perdi. Enquanto você está pensando assim, você não encontra. Quando você para e diz assim, peraí, eu vou encontrar, e coloca o seu cérebro em direção a isso, a tua mente abre para saídas, e você descobre saídas, e você acaba encontrando aquilo que você perdeu. Então, olha, esse ressignificado aí no exemplo aqui citado, vem apontando assim, enquanto eu fico perdi, mas cadê? Perdi, não sei aonde está, você não encontra, não é isso? Quando você para e você decide encontrar, a sua mente te leva a isso, quer dizer, abre saídas para solucionar o problema. Isso outro grande benefício da ressignificação é que nesse dualismo da vida, né, entre o bem e o mal, que nós vivemos, a ressignificação nos faz olhar para o lado bom da vida, para o lado assertivo, positivo, para o lado positivo. Em muitas ocasiões nós só estamos focados no lado ruim, no lado que não deu certo, no lado do fracasso. Isso nos acompanha, mas o processo de ressignificação nos faz olhar o outro caminho, o lado bom da vida, o lado do sucesso, o lado da esperança, o lado que está por vir. Isso tudo é muito fantástico. Ou de bom que aconteceu, que podemos citar o exemplo do copo meio cheio e meio vazio. Exato. Eu tenho duas oportunidades de olhar, né? Ou eu tenho meio copo d'água, que bom, ou falta um meio copo d'água, que horrível, que chato. Me deram um copo vazio, ou... Né? Então, esse processo de ressignificação te faz evoluir na vida de uma forma sensacional. Quer ver um outro significado muito bom de quando você prefere, quando você opta pela ressignificação, é que você vai preferir levar uma vida sempre pelo prisma do otimismo. Vira um hábito, né? Vira um hábito. Vira um exercício de vida quando você consegue exercitar o otimismo. A pessoa pessimista, geralmente, ele vai focar no copo vazio. No que falta no copo. E quando a gente olha para o processo, quando a gente olha para a vida nossa, nós vamos entender que falta muita coisa. Ou melhor, os nossos desejos diariamente vão se renovando e a mídia, a tecnologia, a informação vai acrescentando dentro de carências, nós necessidades. Que na verdade não falta nada, né?
Bom, pelo menos a isso, insatisfação do ser humano é eterna, porque a mídia cria necessidades para nós, tá? De ter coisas, de fazer coisas. Você veja que coisa linda, né? Nesse processo de ressignificação, a própria ressignificação transforma. Ela é capaz de transformar tristeza, algo muito triste, numa escola de aprendizado. Você aprende com a tristeza, mas se você ficar choramingando, se você ficar frustrado, se você ficar caído, você não aprende. Por isso que o processo de seria então fazer da tristeza um motivo para continuar. Exatamente, um motivo de achar força para continuar. Ressignificar, encontrar força na tristeza, encontrar força e não se vitimizar, não ficar prostrado. Como seria rir de você mesmo? Seria fantástico, né? A gente poder levar a vida com essa leveza, né? Entendendo que muitas das vezes olhar para um fato que foi um motivo de tristeza e sorrir e rir diante da perspectiva de mudar essa realidade. Algum outro benefício sempre vai ter. Entender que nada acontece por acaso, né? E deixar de ficar reclamando da vida. Não se vitimizar é muito importante, porque nós nos colocamos sempre numa posição de vítima, né? Ah, coitado. Ser vítima é uma coisa, tá? Ser vítima de um acontecimento. Se vitimizar é você vestir essa camisa eterna e ficar eu sou sofredora. Bom, você já viu então aí a definição de ressignificação, você já viu os benefícios que você pode ter ao optar por esta ressignificação, benefícios fantásticos que vai trazer para você outro patamar de vida. E logo após o intervalo, nós vamos voltar com ferramentas te instruindo, ferramentas que vão te capacitar a fazer esse processo de ressignificação. Daqui a pouco a gente volta. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Bom, de volta eu quero trazer para vocês algumas ferramentas tremendas, porque você pode estar perguntando assim diante do que nós falamos, como nós vamos ressignificar algo, como fazer isso? Nós vamos trazer algumas ferramentas e você, eu tenho certeza, já está aí com o seu diário de bordo, pronto para colocar essas ferramentas aí e traçar um novo rumo na tua vida. A primeira grande ferramenta que nós vamos trazer
é olhar para trás e seguir em frente. Parece um contrassenso, mas é olhar para trás. Preciso olhar. E seguir em frente. Muitas pessoas têm muita dificuldade em dar esse primeiro passo, essa primeira ferramenta. Por quê? Porque duvidam da sua capacidade e não buscam a motivação necessária que precisa ser feito, que precisa ser buscado. Quando eu penso algo bom a meu respeito, eu consigo seguir, eu consigo dar esse primeiro passo. Mas é importantíssimo olhar para trás, não é? Sim, é importante olhar para trás, porque algumas pessoas falam para passar borracha na vida, e isso não acontece. E o que eu vivi lá atrás pode me ajudar a seguir em frente, a olhar para frente, não repetir aqueles erros, tomar cuidado. Então, por isso que eu olho para trás, mas eu sigo em frente. Não fico agarrado naquele passado. O foco está na frente. Então, é importante aí no seu diário de bordo você grafar isso, olhar para trás, mas seguir em frente. Por mais doloroso que seja, nós precisamos, que tenha sido o passado, o que aconteceu conosco, nós precisamos olhar para trás. É o peso que nós damos aos acontecimentos que faz com que a gente sofra ou não, ou sofra muito ou pouco, ou menos ou mais, e não o que aconteceu, porque nós não temos condições de ter amnésia ou passar uma borracha realmente. Segunda grande ferramenta que você vai anotar aí certamente: respeito pela sua história. Respeitar a própria história é fundamental para você começar um processo de ressignificação. Por que respeitar a história? Porque nós somos fruto, produto, resultado das nossas vivências, da nossa criação, de tudo aquilo que foi ensinado para nós desde o ventre, né? Daquilo que nós aprendemos. Então, o ser humano não é igual. Quando eu respeito a minha própria história, eu me acolho, eu estou sendo, como é que eu digo, legal comigo mesmo. Muitas vezes nós somos legais com os outros, né? Enxergamos atributos nos outros e conosco mesmo a gente pega pesado, né? Verdade. Eu sou feio, eu não tenho capacidade, fulano é que tem, eu não tenho, fulano tem condições disso, eu não tenho. Isso não ajuda. O que ajuda é eu respeitar a minha própria história. O que significa isso? Eu olhar de onde eu saí, quem eu estava destinada a ser, toda e onde eu estou agora, que eu recebi, e como eu venho ressignificando através de programas, através de leituras, através de mensagens, palavras, de investimento num saber, através de estudos, o quanto eu tenho mudado. Isso é respeitar a própria história. Não é eu querer ter uma vida igualzinha à sua. Quando a gente respeita a nossa história, nós chegamos a uma conclusão muito interessante, porque nós não podemos mudar aquilo que já aconteceu. A história já aconteceu. Você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode modificar o futuro. Você pode mudar, diante da ressignificação, você muda o que vai acontecer. Em contrapartida, tem o vitimista. O vitimista se acha mais merecedor do que todo mundo, por isso que ele sofre mais. Porque quando ele se vitimiza, ele cria uma revolta contra os outros, porque ele acha que ele merece mais, no fundo ele acha, do que as outras pessoas, porque na vida ele sofreu mais. Só que não existe um mais merecedor do que o outro, entende? O fato de você ter sofrido, de eu ter sofrido algo, não me faz mais merecedora do que a outra pessoa. Então, por isso que você sai dessa posição de vitimista, olha para a sua própria história e é gentil, precisa ser gentil e compreensivo com todos os que estão ao seu redor. Mais uma ferramenta muito interessante, focar no futuro. E quando a gente diz focar no futuro, significa realmente olhar, manter atenção, investimento, focar no futuro. Nós dissemos aqui, algum momentinho atrás, que você olha para trás e segue em frente. Você pode olhar para trás, mas o seu foco está no porvir, está no futuro. Qual a relação que isso tem no processo de ressignificação?
Eu posso olhar para trás, né, e observar tudo o que aconteceu com um novo olhar, né? Nós não podemos mudar o que aconteceu, mas nós podemos dar um novo significado, que é ressignificar, olhando de outra forma. E positivamente, como aquilo contribuiu para o nosso crescimento. Porque essa que é a verdade, tudo surte um efeito, tudo traz um efeito. Nada fica incólume. Então, alguma coisa negativa que a gente já viveu no passado, com certeza influenciou para algo positivo que a gente vive hoje. É a questão aí, quando a gente exemplifica com o milho da pipoca, que naquele calorão do fogo, né, todos aqui já fizeram pipoca em casa, ou de panela, ou de pipoqueiro, ou de micro-ondas, todo mundo sabe como é, o processo é o mesmo. Ao receber o calor, a pipoca vira aquela coisa maravilhosa, e é bonito. O milho vira pipoca. E é uma delícia, né? Eu nunca vi alguém dizer que não gosta de pipoca, né? É uma delícia. E é lindo aquele movimento de explosão. Eu fico olhando, tanto do micro-ondas quanto da panela, eu fico olhando aquilo se transformar, como aquilo aumenta, amplia. O fogo significa o quê? Um sofrimento. Nós passamos por o milho passa por uma temperatura alta, um calor muito alto, e por isso ele se transforma. Nós também, acontece esse processo conosco, nós passamos por situações difíceis e ali na frente, quando a gente olha para trás com um novo significado, a gente entende que aquilo ali serviu para algo maior e melhor. E nesse processo do fogo, da pipoca, do milho que se transforma, algumas pessoas escolhem ser aquele milho que não explode. Qual o nome? Piruás, né? No texto diz que eles vão para o lixo. Escolhe ser aquele que não explodiu, aquele que não ficou no futuro, aquele que não investiu. Passou pela caloria e não ressignificou nada e vai acabar no lixo. Então, eu creio que essa ferramenta, focar no futuro, é muito boa. Uma outra ferramenta também que precisamos colocar à nossa disposição aí no Diário de Bordo é o perdão e a aceitação. Você não conseguirá começar um processo de ressignificação se você não perdoar e aceitar. E quando eu digo perdoar e aceitar, nós estamos falando no sentido amplo. Como nós poderíamos falar de perdoar e aceitar, de perdão e aceitação? No caso da ressignificação, o perdão e a aceitação primeiro tem que ser para a gente mesmo, para a própria pessoa. Quando eu me perdoo, eu perdoo os outros. Quando eu compreendo as minhas falhas, eu compreendo as falhas dos outros. A pessoa mais sofredora nessa questão, mais acusadora, que acusa as pessoas que não aceita os erros dos outros, não entende, não compreende. Normalmente ela tem uma dificuldade muito grande de aceitar os próprios erros. E ela é muito sofredora, porque os erros existem. E como eu vou dizer que não erro? Então eu não lido, a pessoa não lida com os erros, ela sabe que os erros existem, olha que sofrimento, porque racionalmente a gente sabe que a gente é falho, que nós somos suscetíveis a muitos erros. Então eu sei disso, mas eu tento esconder aquele eu camuflado, tá? Que eu coloco para os outros com ares de perfeição, mas no íntimo eu sei que eu erro. Então eu não tolero o erro de ninguém, tá? Então o que acontece? Quando eu começo a me perdoar, a entender o meu processo de fraqueza, a olhar para trás e aprender com os erros, a buscar recursos em mim para viver esse momento de ressignificação, que é olhar com outros olhos o mundo, as pessoas e a mim mesma. Então esse perdão entra aí. Eu começo a perdoar a vida e as outras pessoas que me fizeram mal ou me fizeram passar por situações difíceis, que aí eu vou começar a entender, não tira a culpa dessas pessoas não, mas aí é problema delas. Eu vou começar a entender que aquilo ali contribuiu para o meu próprio bem, que de certa forma vai me fazer crescer ou me fez crescer. Interessante, falando assim parece fácil, mas eu te garanto que não é tão simples. É um exercício, é um processo que você vai certamente investigar, que você vai
voltar ao seu diário de bordo para trabalhar isso. Só que tem uma coisa que eu gostaria de deixar. Uma coisa é saber, né? Esse programa, ele serve para informar, elucidar. Uma coisa é eu saber o que precisa ser feito, outra coisa é eu conseguir. Então, muitos de nós falam, eu já sei. Por que eu não consigo? Porque é um passo de cada vez, nós precisamos tentar. A gente começa tentando e dando pequenos passos, tá? E anotando pequenos passos que eu estou fazendo para a ressignificação. E sem esquecer de celebrar a vitória nesses pequenas passos. Conquistas. Todas as vezes que você obtiver um sucesso, uma conquista, celebre de verdade. Tá? Então, só para relembrar aqui as ferramentas, olhar para trás e seguir em frente, respeitar a sua própria história, focar no futuro e perdoar e aceitar a todos que estiveram de uma forma direta ou indiretamente ligado na sua vida. Espero que você tenha gostado. Para nós foi muito bom mais uma vez estar com você e creio que foi uma delícia esse programa. Pode procurar a gente nas redes sociais, nós estamos lá, você vai nos encontrar no Instagram, no Facebook. Um grande abraço, um beijão no teu coração, tchau. Tchau, gente.